nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Chegamos hoje ao Salmo 51, um salmo lindo, um salmo conhecido por muita gente. Você já sentiu o peso do arrependimento e desejou recomeçar? O Salmo 51 é um dos textos mais profundos da Bíblia sobre arrependimento, perdão e restauração espiritual. Esse salmo foi escrito por Davi e é um verdadeiro guia para quem deseja se conectar com Deus. Então, nesse devocional de hoje, no Salmo 51, vamos mergulhar versículo por versículo, entender seu contexto, aplicar suas verdades ao nosso dia e aprender como orar com o coração quebrantado. O Salmo 51 é um dos textos mais profundos e emocionantes da Bíblia. Foi escrito por Davi após o seu arrependimento diante de Deus, certo? Então você vai aprender nesse devocional a buscar perdão, restaurar a comunhão com Deus e experimentar a verdadeira purificação espiritual. Prepare-se para uma jornada de cura, restauração e intimidade com o Senhor. Davi diz que está se sentindo culpado e pede perdão nesse salmo. O salmo nos mostra que não há pecado tão grande que o perdão de Deus não possa alcançar. Esse salmo foi escrito por Davi, como eu disse, e seu contexto é o relato bíblico sobre o pecado de Davi com Betseba e o assassinato de Urias, seu marido. Eu sei que você conhece essa história, né? Então, após ser confrontado pelo profeta Natã sobre suas ações, Davi reconheceu seu pecado e escreveu esse salmo com uma oração de arrependimento e busca por perdão e purificação. Então, esse relato da história em que Davi peca e é confrontado pelo profeta encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Então, veja que Davi peca e tenta, por algum tempo, encobrir o pecado. Então, para esconder o adultério, Davi ordenou que o seu soldado Urias voltasse do campo de batalha, mas esse se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estivessem lutando. Então, Davi arquitetou um plano para que Urias fosse morto na batalha. E aí o profeta Natã vai confrontá-lo. Então, após a morte de Urias, o profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi sobre seus pecados. Natã contou a Davi a parábola do homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre, e Davi, sem perceber que a parábola se aplicava a ele, condenou a ação do homem rico. Nesse salmo também podemos observar reconhecimento e arrependimento. Após a revelação de Natã, Davi reconheceu seu pecado, se arrependeu profundamente. Então, esse Salmo 50 é um salmo de arrependimento, é uma expressão de arrependimento de Davi. Ele confessa seus pecados, pede perdão e clama por purificação e restauração. É uma busca também por renovação. Davi reconhece que o pecado corrompe o interior e pede a Deus que crie nele um coração puro e renove seu espírito. É um salmo que nos leva a confiar na graça de Deus. Apesar das gravidades dos pecados, Davi demonstra confiança na misericórdia e no perdão de Deus. Também não deixa de ser um salmo de adoração e louvor. Esse salmo também expressa o desejo de Davi de voltar a adorar a Deus e testemunhar o seu perdão. Então vamos ler esse Salmo 51 aqui na versão NVI. Diz o seguinte, o Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti
Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Veja que salmo bonito, salmo profundo. É a voz da alma arrependida diante do sentimento de culpa, do peso por ter pecado, e diante de um Deus maravilhoso que não encobre o pecado, mas que jamais deixa de exercer sua misericórdia, o seu amor e sua graça. Vamos pensar um pouquinho nesse salmo. Como eu disse, o contexto em que foi escrito foi desse momento difícil de Davi, de pecado e depois tentar encobrir e ser confrontado pelo profeta. E ele sente o peso disso e vai lá, deságua a sua alma, o seu coração e coloca esses versos bonitos e coloca melodia. Nós temos aqui alguns pontos principais desse devocional. Nós temos aqui o reconhecimento do pecado. O pecado é contra Deus antes de tudo. Davi deixa bem claro que ele pecou. Não foi simplesmente contra Urias por ter adulterado com a mulher dele. Davi entende que o pecado é contra Deus. Que ele tinha afrontado a Deus por cometer aquele delito. Então o pecado, antes de tudo, é um pecado contra Deus. E nós precisamos entender isso. Mas isso Davi demonstra nos versículos 3 e 4. Só que antes disso, no versículo 1 e 2, há esse clamor de Davi pela misericórdia de Deus. Então a base do perdão é a graça de Deus que vem acompanhada por sua misericórdia. Veja que o salmista começa clamando: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Pois ele diz, pois reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado sempre me perseguem. Ele diz, contra ti, foi contra ti que eu pequei. Então esse salmo nos mostra isso. Primeiro, seguindo os versículos, Davi começa com esse clamor pela misericórdia, pela graça de Deus, pedindo perdão. Depois ele reconhece que ele pecou e que esse pecado foi contra Deus. E veja no versículo 7, ele clama por essa purificação maravilhosa, essa purificação profunda, o simbolismo do hisopo e da limpeza espiritual. Ele se sente tão sujo e ele pede: Deus, vem me limpar, vem me lavar. E todos nós precisamos disso,
desse clamor por perdão e a misericórdia de Deus por nos lavar, para termos uma vida santa diante desse Deus santo. E Davi, nos versículos 10 a 12, mostra aí um pedido de restauração do seu espírito. Ele quer que o Espírito de Deus volte a habitar nele, purificando, renovando e fortalecendo ele. Então isso é uma tônica do coração arrependido. O coração verdadeiramente arrependido é um coração que está sendo restaurado por dentro e restaurado pelo Espírito de Deus, que sonda os nossos corações e sabe exatamente o que a gente cometeu de errado e sabe exatamente como nos purificar. E Davi pede essa purificação profunda. E nos versículos 13 a 15, nós temos lá um testemunho e uma missão. Ele mostra que quem foi perdoado não pode guardar essa graça só para si. Ele quer comunicar, ele quer transmitir, ele quer proclamar e quer ao mesmo tempo adorar esse Deus maravilhoso, poderoso, justo juiz, mas que se compadece daquele coração arrependido e que dá uma nova oportunidade para um recomeço, que vai trazer alegria, que vai trazer renovo, que vai trazer restauração, que vai trazer esperança. Então, é isso que o Salmo nos mostra. E nós podemos aplicar na nossa vida hoje e ver nesse salmo alguns passos para a restauração espiritual. Primeiramente é o reconhecimento do pecado. E segundo, é o pedido de misericórdia. É confessar. Você reconhece, você confessa e abandona. Quando você reconhece, você confessa e abandona, você agora se sente mais leve, se sente com o coração puro, se sente com os ouvidos e os olhos sensíveis à voz do Espírito Santo. A alegria volta a reinar e a dominar sobre sua vida. Davi mostra isso e nos mostra nesse salmo uma verdadeira oração de arrependimento. Então nós temos que olhar para esse salmo e lembrar que o perdão é uma obra da graça de Deus. Temos que olhar para esses salmos e lembrar que pecado precisa ser reconhecido, precisa ser confessado e precisa ser abandonado, porque nós servimos um Deus santo e deseja que o seu povo seja um povo santo. Então eu quero incentivar você a se render totalmente a Deus. Se tem algo que você tem feito que você acha que não condiz com a palavra de Deus, se tem algo que você tem feito que você acha que isso afronta Deus, que isso deixa Deus triste, confesse, abandone, peça graça, peça misericórdia de Deus, e você vai ver que maravilha é o perdão de Deus e como a gente vai se sentir leve depois dessa confissão, desse arrependimento e desse abandono, porque Deus está lá. 1 João disse: confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, eu oro mais uma vez por esse grupo de pessoas que são fiéis em assistir esse devocional. Essas pessoas que despendem e investem um tempo diariamente para receber essa palavra do teu coração para o coração deles. Eu peço que se algum deles tem lutado com algum erro, com alguma dificuldade, ó Deus, incomoda eles para que façam como Davi, confessem, clamem por misericórdia, se arrependam e abandonem e experimentem a graça restauradora, experimente a alegria de um coração contrito, de um coração perdoado. Derrama o bálsamo na vida deles, o bálsamo do teu Santo Espírito. Traz cura, Senhor, traz restauração, traz direção e os abençoe grandemente para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, se esse devocional falou ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos, envie para aqueles amigos que você tem certeza que precisa. Recentemente, um amigo meu, Scatena,
Falou, pastor, esse devocional falou tanto comigo que eu já encaminhei para 6 pessoas que eu sei que eles precisam. Faça isso. Mas não esqueça também de assistir esse devocional até o final. Dê sua curtida, faça um comentário, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative os sininhos para receber as nossas notificações. Que Deus te abençoe grandemente e você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus fantástico. Amém.